Uma geração inteira viu seus estudos interrompidos por conta da pandemia de Covid-19. No auge dos bloqueios sanitários, aproximadamente 91% dos alunos do mundo em mais de 190 países estavam fora da escola, de acordo com a Unicef. E isso causou perturbações incomensuráveis na vida, no aprendizado e no bem-estar das crianças em todo o planeta. Desde então, a retomada das atividades educacionais presenciais tem sido um tema de extenso debate. Nesta segunda-feira, após mais de 6 meses, as escolas das redes pública e privada de Porto Alegre deram início à retomada das aulas, seguindo uma série de protocolos. Essa reabertura só foi permitida porque a capital foi mantida por 2 semanas consecutivas na classificação de bandeira laranja no sistema de distanciamento controlado. O decreto assinado pelo prefeito Nelson Marquesano Júnior na última semana determina que, no ensino infantil, a lotação das turmas não pode passar de 15 alunos. Mesas e cadeiras devem ficar a 1,5 metro de distância uma das outras. Em locais de alimentação coletiva, onde há necessidade de retirada de máscara, a distância deve ser de 2 metros. O texto ainda orienta que, diante de 2 casos positivos em uma mesma sala de aula, os encontros da turma serão suspensos por 10 dias. Uma das instituições que retomou as aulas foi a Escola Comunitária Tia Bete, no bairro Bom Jesus. A coordenadora pedagógica Patrícia Tainá Castro falou conosco sobre essa volta. A gente estava ofertando kits de alimentos, a gente estava fazendo atividades pedagógicas nos grupos, então estava sempre tendo esse contato, né, para fortalecer os laços com as crianças, com as famílias. A gente atende crianças a partir dos 2 anos até os 5 anos e 11 meses, que é a turma de Jardim B. Por enquanto, até 15 crianças por turma. Certo. Hoje a gente tem 4 crianças no Jardim B, 2 crianças no Jardim A e 3 crianças no maternal. Essa retomada está sendo de forma gradual, né? Aos pouquinhos a gente está retomando o turno integral. Temos 55 alunos na escola, hoje temos 9, semana passada a gente já estava em média de 4, hoje já ofertando o turno integral, já deu uma melhorada, né, já estão retornando aos pouquinhos, vão vendo que a comunidade em si, né, já está retomando as atividades escolares, então acredito que eles já vão chegando com mais segurança. Apesar da autorização para a reabertura, grande parte das escolas permanece fechada. No Direto ao Ponto, nós discutimos esse tema. Eu sou Eric Halp, bem-vindos! Conforme o cronograma divulgado pela Prefeitura, o retorno começa pela educação infantil, pelo 3º ano do ensino médio, pela educação profissional e pela educação de jovens e adultos, o EJA. Nesta manhã, nossa equipe de reportagem esteve em escolas para acompanhar a movimentação. Nós conversamos com o prefeito Nelson Marquesano Júnior, que comentou com entusiasmo a volta. Bom, acho que tem todas as questões pedagógicas, né? As questões de desenvolvimento cerebral, as questões de desenvolvimento psicológico, né? Motor das crianças, mas tem um aspecto que a rede de ensino, principalmente a rede de ensino, a privada também, mas a rede de ensino pública, ela tem um papel, e não é só em Porto Alegre, nem no Brasil, no mundo inteiro, um papel, e talvez seja, aliás, a maior rede social de proteção das crianças do mundo inteiro. Então, a escola, seja ela creche, pré-escola, o ensino infantil como um todo, né, os anos iniciais, tem uma rede, um papel fundamental na área social. Então, a gente ignorar essa questão social, essa realidade social, e principalmente, além do mundo, principalmente a nossa aqui em Porto Alegre, no Brasil, a gente tapar os olhos para algo que, né, salta aos olhos das pessoas. E o outro ponto é esta questão de desenvolvimento das crianças, né? As crianças que têm naquele período o momento mais adequado para receber tal conteúdo, tal estímulo, tal incentivo cerebral, elas vão perder esse momento se a gente ficar muito tempo fechado, né? Então, quem tem 2 anos,
tem 2 anos agora, daqui a mais 6 meses vai estar com 3, né? Vai perder esse momento. Então nós não podemos perder esses momentos ricos de relação entre os profissionais e as crianças, para que elas tenham oportunidade no futuro e agora também de serem pessoas mais felizes. Então era uma necessidade. E tem um outro aspecto também, que é de algumas entidades privadas precisarem retornar, estão há 6, 7 meses já paradas, né? Quase todos os outros setores já voltaram. De acordo com o Marquesan, é preciso situar essa possibilidade de retomada em meio à desaceleração da Covid-19 na capital e também a reabertura de outros setores. Todas as restrições e as liberações na cidade de Porto Alegre foram baseadas com o reflexo que essas decisões tomavam na circulação de pessoas. E o primeiro reflexo é o número de CNPJs abertos. O segundo reflexo é o número de pessoas com carteira assinada que aquele setor e aquela atividade tem. E o terceiro reflexo é a circulação que aquele setor gera, como o comércio, por exemplo, que gera uma circulação muito maior que a indústria civil, além do número de trabalhadores. Nós já temos hoje em Porto Alegre mais de 500 mil trabalhadores formais que estão exercendo as suas atividades de forma normal. Às vezes com um horário no final a menos, às vezes com um domingo a menos, mas todos estão exercendo suas atividades formais. E no setor público, nós já temos trabalhando de forma não remota mais de 150 mil servidores públicos municipais, estaduais e federais da cidade de Porto Alegre. O setor de educação em Porto Alegre chega no seu limite a 30 mil trabalhadores em todos os setores, desde o ensino infantil até o ensino superior. Então, do ponto de vista de trabalhadores e do todo da cidade de Porto Alegre, não é muito significativo. Mas no que se refere ao resultado positivo ou negativo para as crianças enquanto seres humanos, tanto do aspecto de desenvolvimento psicossocial, cerebral, massa cerebral, né, motor e também da sua aprendizagem nesse momento, isso é imperdível. Nós não podemos deixar que isso passe. E todos os números, todos os indicadores, todas as evidências apontam que nós temos condições de retornar. Seja aquela que para nós é a mais importante, que é o número de UTIs ocupados por pessoas com coronavírus, o seu histórico e a sua projeção, seja todas as outras que são referências preliminares dessa, como as demandas de síndromes respiratórias nas unidades básicas, nas UPAs, nas tendas, o número de casos. Então, efetivamente, é com muita segurança e com muita necessidade que a gente está retornando às aulas de Porto Alegre. Segundo a Prefeitura, não existe uma lista de locais com atendimento presencial nesta manhã. Contudo, a Secretaria Municipal de Educação estima que cerca de 50% das escolas permaneceram fechadas. Parte disso se deve a uma resistência do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, que está em greve. O SIMPA alega que a Prefeitura não deixou clara quais são as medidas tomadas para evitar a circulação do coronavírus nas escolas. O sindicato fez uma campanha contrária à volta às aulas. No material é utilizada a foto de uma criança chorando com os dizeres: "Não deixe os alunos carregarem a culpa pelo resto da vida. Escolas fechadas, vidas preservadas." A Prefeitura enviou nesta segunda um ofício à Promotoria da Infância e Juventude de Porto Alegre dando ciência da peça para a adoção das medidas pertinentes. No documento enviado ao Ministério Público, a Prefeitura ressalta que entende que, além de afrontar os direitos da criança e do adolescente, o sindicato pretende boicotar as medidas sanitárias estabelecidas com todas as cautelas pelos órgãos sanitários estadual e municipal. Uma das soluções encontradas pelo Ministério da Educação durante o período de isolamento por conta do coronavírus foi a flexibilização do ensino à distância, o EAD. Essa liberação gerou um aumento na demanda de plataformas digitais no ensino de todos os tipos, da educação básica a cursos profissionalizantes. A mudança repentina não é fácil e também não congrega todo mundo. Na educação de crianças, as ferramentas online nem sempre são aliadas. Este ponto foi destacado pelo secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, com quem nós conversamos durante uma visita à escola Tia Beth. Estamos muito satisfeitos aqui na Secretaria de Educação de a gente começar a voltar às aulas presenciais nas redes da cidade. Tanto a rede privada e as duas redes
públicas que nós temos, que é a rede comunitária e a rede municipal. E a importância disso, nós estamos voltando hoje à educação infantil, que são crianças que se beneficiaram muito pouco, se alguma coisa, de qualquer atividade remota. Então o trabalho com as famílias foi feito, mas o trabalho com as crianças não. Então crianças, sobretudo a partir dos 3 anos, é muito importante que elas frequentem a escola. Então nós estamos muito satisfeitos que elas possam agora ter um contato novamente com a escola. Nós vamos esperar aqui que um número significativo venha, né, nas próximas semanas, para a gente avaliar essas crianças, como elas estão, e desenhar o resto do ano letivo. Mas para elas é muito importante esse recontato, sobretudo no Jardim B. São as crianças do último ano da pré-escola e vão no ano que vem começar o ensino fundamental. Então essa reconexão com a escola é chave para eles começarem muito bem a fase de alfabetização no ano que vem. Na última sexta-feira, dia 2 de outubro, diretoras e diretores realizaram um ato no Colégio Júlio de Castilhos, o Julinho, aqui em Porto Alegre, para protestar contra a decisão de reabrir as escolas para aulas presenciais. Cerca de 60 representantes de escola que estiveram presentes demonstraram a mesma convicção de que as instituições não apresentam condições de segurança para a volta às aulas. Os problemas passariam pela falta de infraestrutura em implementar os protocolos sanitários exigidos, a ausência de testes para a Covid-19 e o número de educadores pertencentes ao grupo de risco. Conforme estimativas da Secretaria da Educação, 10% dos trabalhadores do setor estão nessa situação. Nós repassamos para essas escolas, para escolas municipais, estamos falando agora das redes municipais, porque isso de não voltar hoje, muitas das escolas do setor privado também estão acompanhando. Elas marcaram, né, para retornar daqui a 2 semanas, enfim, cada um está fazendo o seu calendário. No setor público, nós colocamos recursos à disposição na semana passada e há situações que realmente podem levar a que hoje não seja possível abrir. Por exemplo, nós tivemos um surto no nosso setor de distribuição de alimentos e que dificultou que a gente distribuísse alimentos para as escolas, né, com a alimentação infantil na semana passada. Isso foi retomado, felizmente, mas acontece, coisas da pandemia. Então, nós vamos acompanhar da Secretaria, a partir de hoje, né, mediante aí processos administrativos, para que os diretores nos coloquem a situação, o que aconteceu, né, e a gente avalie, né, por que ele não usou o recurso que estava disponível, o que aconteceu, enfim, uma justificativa. Nós vamos acompanhar administrativamente, mas com tranquilidade, sabendo que é preciso também que essas pessoas se engajem no retorno. É muito importante que o diretor se engaje no retorno, se convença de que é preciso fazer esse trabalho com as crianças, e nós temos certeza que eles, como educadores, vão ter essa consciência. Ao longo de todo o ano, nós não interrompemos para a rede pública a distribuição de recursos trimestralmente. Como eles tiveram menos despesas, esses recursos foram mais vultuosos. E semana passada, pagamos para todas as escolas, que tivessem educação infantil ou não, 2,5 milhões, que é um recurso adicional, um trimestre adicional. Semana agora que vem, começamos a pagar novamente um outro trimestre. Então, eles têm recursos em caixa para fazer a compra de equipamentos, que também nós distribuímos anteriormente. Mas a necessidade vai se colocar agora, né, uma maior necessidade, e eles têm recursos para isso. E é preciso que eles os usem. Nas escolas privadas, o movimento foi dentro do esperado. O presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Bruno Ezeric, celebrou esse retorno. Mas ele também mencionou que o calendário dificultou a adesão de mais instituições às atividades presenciais. Primeiro, isso só foi oficializado na quinta-feira, que nós poderíamos retornar às aulas hoje. Então, por mais que as escolas estivessem preparadas, tu precisa de comunicar aos pais, fazer uma série de questões para poder receber os alunos. Então, e a outra questão, acho que é muito importante, é o seguinte: na próxima semana, vai ser uma semana de muitas escolas de recesso escolar. Porque nós temos o feriado do dia do professor e nós temos o feriado na segunda. Então, muitas escolas optaram por retornar só no dia 19. Ia ser complicado tu retornar essa semana, suspender a aula semana que vem para voltar na outra semana de novo. Então, assim, aquelas escolas, algumas escolas voltaram efetivamente, né? Mas talvez, digamos assim, o número um pouco abaixo daquele esperado, porque na nossa pesquisa 80% das escolas voltariam quando autorizadas. Eu acredito que menos do que isso deva ter voltado hoje. Né? Por quê? Primeiro, porque só foi oficializado na quinta, o
que deu um dia para que a gente pudesse avisar as famílias efetivamente, né? E segunda questão, que semana que vem vai ser uma semana de recesso escolar. Mas assim, a volta foi dentro daquele esperado, com toda a segurança, recebendo os alunos, né? Explicando para os alunos que é um novo momento, né? E aos poucos nós vamos retomando, sim, claro, dentro de uma nova organização. Desde o início dos debates sobre a retomada das aulas, Bruno defendeu a volta escalonada, começando pela educação infantil, tal qual foi feito. Deixa eu te falar uma coisa muito interessante, a gente tem já a experiência, por exemplo, Caxias está indo para a 5ª semana de aula, Santa Cruz já está com 3 semanas. Então, assim, é interessante que os pequenos, eles são aqueles que mais obedecem, né? Porque nós já voltamos em algumas cidades com a educação infantil e com o ensino médio. Então, é muito importante o trabalho que as famílias fazem em casa, explicando para as crianças, né, que muda um pouco. A própria escola, ela tem conversado com as crianças, enviado até vídeos, algumas instituições enviaram vídeo para as crianças, enviaram informativos para os pais. Então, obviamente, é muito importante que os pais expliquem para os filhos, mas de qualquer maneira, assim, os que a gente acha que eles têm, às vezes, um pouco mais de dificuldade, né? Mas é o seguinte, eles têm entendido muito e têm se comportado exemplarmente, às vezes melhor do que o pessoal do ensino médio, que é mais rebelde. Vale lembrar que esse retorno é apenas o primeiro passo do calendário definido pela Prefeitura. No dia 13 de outubro, está aberta a alimentação das outras escolas e atividades de apoio e adaptação. A partir do dia 19, Ensino Fundamental 1, Especial e EJA Municipal podem recomeçar. Já em 3 de novembro, recomeça o Ensino Fundamental 2 e o restante do Ensino Médio e Especial. E por hoje, o Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Eric Halp, a edição é de Aleph Fala em Cara. Até a próxima. Tchau, tchau.